Mozart começou a rir com vontade quando viu minha cara constrangida. Dava saltos no ar e fazia cabriolas com as pernas sem parar de rir. Logo me gritou: Meu camarada, fizeste uma embrulhada e acabaste sem dizer nada. Pensas nos teus leitores, nesses pobres pecadores e de livros roedores? E nos teus linotipistas, nos homens de curtas vistas, nos medianos artistas? Seu dragão de chamas falsas, isso é de rir, até arrebentar as calças e fazer pipi nas calças. Oh, coração de fé imensa, vejo tua luta intensa com tua tinta de imprensa. Uma vela eu te daria só por pura zombaria. Burlado, escarnecido, vai avante com teu rabo bamboleante. Deus ordena que o diabo te carregue, que em boa sova te pegue e te moa, e o bom finore por todos os teus escritos e teu oco palavrório. Aquilo era demasiado forte para mim. O asco não me deixava lugar para aflição. Agarrei Mozart pelo chinó, mas ele me fugiu. A trança foi ficando comprida, comprida como a cauda de uma corneta, a cujo extremo eu estava seguro e girava ao redor do mundo. Esses imortais suportam uma atmosfera horrivelmente tênue e fria, mas dava prazer aquele ar gelado. Pelo menos assim me pareceu nos poucos instantes que levei para perder os sentidos. Transpassou-me uma alegria amarga, acerada, gélida, um desejo igualmente luminoso, selvagem e supraterreno de rir como Mozart o fizera, mas o alento e a consciência me fugiam. Confuso e destroçado, voltei a mim mesmo. A branca luz do corredor refletia-se no solo brilhante. Já não estava entre os imortais. Continuava do lado de cá do mistério, da dor, do lobo da estepe, da confusão atormentadora. Não havia encontrado nenhum sítio aprazível, nenhum lugar suportável. Aquilo tinha que de acabar. No grande espelho de parede achava-se Harry diante de mim. Seu aspecto não era melhor do que era na noite em que, após a visita ao professor, entrou no baile do Águia Negra. Mas aquilo estava muito longe, anos e séculos afastados. Harry havia envelhecido, havia aprendido a dançar, havia visitado o teatro mágico, havia ouvido Mozart rir. Já não sentia angústia diante do baile, diante das mulheres, diante dos punhais. Mesmo aqueles medianamente dotados, com o passar de uma centena de anos, atingiriam a maturidade. Examinei Harry demoradamente no espelho. Reconheci-o ainda. Continuava ainda a parecer um tanto com Harry de há 50 anos, que num domingo de março havia encontrado Rosa nos penedos e havia tirado diante dela o boné de escolar. E, no entanto, havia envelhecido uma centena de anos. Após isso, havia cultivado a música e a filosofia. Lutara até não poder mais, bebera vinho no elmo de aço e discutira sobre Krishna com homens de honesto saber. Amara Érica e Maria, fora amigo de Hermínia, disparara contra automóveis e dormira com a suave chinesinha, encontrara Goethe e Mozart e fizera alguns buracos na rede do tempo e da realidade ilusória, na qual caíra prisioneiro. E embora tivesse perdido 2 figurinhas de xadrez, ainda tinha um magnífico punhal no bolso. Adiante, velho Harry, seu velho patife. Ufa, que diabo! Que amargo era o gosto da vida! Cuspi contra o Harry do espelho, dei-lhe um pontapé e o fiz cair em pedaços. Lentamente avancei pelo corredor cheio de ressonâncias, examinei atentamente as portas, que tantas coisas maravilhosas prometiam. Já não havia nenhum letreiro nelas. Passei lentamente diante das 100 portas do teatro mágico. Não estivera hoje no baile de máscaras? Haviam-se passado 100 anos desde aquele dia? Em breve os dias iriam acabar inteiramente. Algo, no entanto, ainda restava por fazer. Hermínia continuava à minha espera. Seria uma estranha união, e eu flutuava numa onda amarga, amargamente arrastado, escravo, lobo da estepe. Ufa!
Demônios! Detive-me diante da última porta. Até ali se havia arrastado a onda turva. Ah, Rosa, a longínqua juventude. Ah, Goethe, Mozart. Abri. O que encontrei no interior da porta foi uma cena simples e bela. Num tapete que recobria o solo, vi duas figuras desnudas, a bela Hermínia e o formoso Pablo, uma ao lado da outra, adormecidas profundamente, totalmente esgotadas pelo jogo do amor, que tão insaciável parece, contudo, tão logo nos sacia. Formosas, formosíssimas criaturas, soberba imagem, corpos maravilhosos. Sob o seio esquerdo de Hermínia havia uma mancha redonda e fresca que começava a roxear, uma dentada amorosa dos branquíssimos dentes de Pablo. Ali onde havia a marca, cravei meu punhal até o cabo. O sangue correu sobre a pele branca e delicada de Hermínia. Eu teria beijado aquele sangue 100, 1000 vezes, se tudo tivesse corrido um pouco diferente. Agora já não havia lugar para isso. Olhava apenas como o sangue fluía e vi seus olhos se abrirem por um momento, cheios de dor, profundamente assombrados. Por que se espanta? Pensei. Então me ocorreu que eu teria que cerrar-lhe os olhos, mas esses se cerraram por si sós. E tudo estava feito, só se voltou um pouco de lado e desde a axila até o seio vi correr uma delicada e fina sombra que pareceu querer recordar-me algo, mas não atinava com o que era. Logo jazeu imóvel. Contemplei por longo tempo. Por fim, estremeci como se despertasse e quis ir-me embora. Então vi Pablo espreguiçar-se, viu abrir os olhos, estender os braços, depois inclinar-se sobre a jovem morta e sorrir. Esse camarada nunca levaria nada a sério, pensei comigo. Será que tudo é para ele motivo de riso? Pablo apanhou cuidadosamente a ponta do tapete e cobriu com ele o corpo de Hermínia, até a altura do peito, de modo a encobrir a ferida, e saiu imperceptivelmente do palco. Onde iria? Todos estavam me deixando só. Fiquei sozinho com a morta meio coberta, aquela a quem amava e invejava. Sobre sua fronte pálida pendia o riso juvenil, a boca resplandecia vermelha, no rosto intensamente pálido, estava um pouco aberta. Os cabelos perfumavam suavemente o ambiente e deixavam ver a orelha bem modelada. Seu desejo se havia cumprido. Antes que fosse inteiramente minha, havia matado meu amor. Fizera o impensado, e então me ajoelhei diante dela e fitei-a fixamente, e não sabia o que esta ação significava, se fora justa e boa ou totalmente contrária. Que diria o prudente jogador de xadrez? Que diria Pablo? Não sabia, não conseguia pensar. Cada vez refulgia mais rubra a boca pintada no rosto apagado. Assim fora todas as minhas vidas. Minha parca felicidade e o amor tinham sido como aquela boca pasma. Um pouco de carmim numa máscara mortuária. E do rosto morto, dos brancos ombros mortos, dos mortos braços brancos, exalava um horror que se aproximava lentamente. Uma solitude e um deserto hibernal, um frio que crescia lenta e lentamente, no qual se iam tornando hirtos os lábios e as mãos. Terei apagado o sol, matei o coração de toda a vida, o frio da morte estender-se-á por todo o universo. Olhei fixamente para a face que se fizera de pedra, os traços que se tornaram rígidos, o resplendor plúmbeo e frio da orelha. A frigidez que de todas essas partes emanava era mortal e também bela. Soava, vibrava prodigiosamente. Era música. Eu já não experimentara em outro tempo este mesmo horror, que aquela época era tão uma delícia. Não executara já uma vez essa mesma música? Sim, junto com Mozart, junto aos imortais. Recordei os versos que em outro tempo havia encontrado, não sei onde. Já nós vivemos no gelo etéreo, transluminado de estrelas. Não conhecemos os dias nem as horas. Não temos sexo nem idade. Fria e imutável é nossa eterna essência. Frígido e astral
o nosso eterno riso. Abriu-se a porta do palco e apareceu Mozart, a quem reconheci no segundo olhar, pois estava sem chinó, sem os calções curtos, sem os sapatos de fivela, mas vestido à moderna. Aproximou-se de mim e quase tive de detê-lo para que não se manchasse com o sangue que escorrera pelo solo, jorrado do peito de Hermínia. Sentou-se e começou a entreter-se com os aparelhos e instrumentos que havia em seu redor, movendo-os e aparafusando-os com detida atenção. Fiquei observando, admirado da destreza de seus dedos, os quais em outra época eu gostaria de ver tocando piano. Contemplava-o pensativo, ou melhor, não pensativo, mas sonhador, e perdido na contemplação de suas mãos, formosas e sábias, animado por um sentimento de proximidade e também um tanto angustiado. Na suspeita em absoluto o que ele andava maquinando, nem o que intentava. Logo percebi que era um aparelho de rádio, que ele havia montado e posto em funcionamento. Do alto-falante veio uma voz. Fala, Monique. Ouviremos agora o concerto grosso em Fá maior de Handel. Imediatamente, para meu indescritível assombro e horror, o diabólico funil de metal começou a vomitar aquela mistura de viscosidade bronquiais e goma de mascar que os proprietários de fonógrafos e amantes do rádio concordaram em chamar de música. E no fundo daquela turva reunião de mucilagem e escórias, podia-se perceber como por baixo de uma grossa camada de graxa uma antiga e apreciada imagem, a nobre estrutura dessa música divina, o amplo e profundo sopro, a funda e larga ressonância das cordas. Meu Deus! Exclamei horrorizado. Mozart, que fazeis? Desejais, de fato, afligir-nos, a vós e a mim, essa lavagem? Pretendeis deixar-nos esse diabólico aparelho, o triunfo de nossa época, a última arma vitoriosa na luta de destruição contra a arte? Será possível, Mozart? Como se ria o homem sinistro, como ria fria e fantasmagoricamente, silenciosamente, e, no entanto, fazendo retumbar todos os âmbitos com seu riso. Com íntimo júbilo, observava meu tormento, movia os botões e atentava para a corneta de metal. Rindo ainda, deixava retumbar pela sala a música deformada, assassina e assassinada. E rindo sempre, respondeu. Por favor, nada de sentimentalismo, meu caro. Prestou atenção ao retardando? Um achado, não? Isso mesmo. E agora, meu impaciente senhor, permita que o sentido desse retardando lhe penetre o espírito. Está ouvindo os baixos? Caminham como deuses. Deixe que penetre e tranquilize o seu inquieto coração esse capricho do velho Handel. Ouça de novo. Ah, infeliz! Ouça sem sentimentalismo, sem zombarias, e deixe passar, por trás do véu desse ridículo, imbecilizante aparelho, a forma distante dessa música divina. Presta atenção que aprenderá algo. Observe o que este alto-falante idiota, o mais estúpido e inútil objeto que o mundo contém, consegue fazer. Apodere-se de certa música tocada em qualquer parte, sem qualquer seleção ou refinamento, e além disso, lamentavelmente desfigurada, e carrega para um espaço que não lhe pertence, e contudo, nada pode destruir o espírito original dessa música, mas apenas manifestar nela a própria técnica torpe e a febre de atividade isenta de qualquer espírito. Ouça com atenção, ó infeliz. O senhor tem necessidade dela, e agora, através do rádio, ouvirá não somente a música de Handel, desfigurada, embora permaneça divina sob uma forma tão medonha, mas ouvirá e verá, caríssimo senhor, um admirável símbolo de nossa existência. Quando o senhor ouve rádio, ouve e vê a luta ancestral entre a ideia e o fenômeno, entre a eternidade e o tempo, entre o divino e o humano. Assim como o rádio despeja a música mais sublime do mundo, sem distinção nos lugares mais impossíveis, nos salões burgueses, nas águas furtadas, em meio a ouvintes que discutem, que devoram alimentos, que bocejam ou que dormem.
Assim como rouba essa música sua beleza sensual, estraga, arranha e lambuza, e todavia não consegue matar de todo o seu espírito. Assim também a vida, a chamada realidade, trata a sublime imagem do mundo, permite acompanhar em rédea uma informação sobre a técnica de manipular os balanços das empresas industriais de médio porte, faz da prodigiosa ressonância da orquestra uma mixórdia, introduz sua técnica em todas as partes, sua atividade febril, sua miserável incultura entre a ideia e a realidade, entre a orquestra e o ouvido. A vida é toda assim, meu filho, e temos de deixá-la ser assim. E se não formos idiotas, devemos rir-nos dela. Pessoas do seu nível não devem criticar o rádio ou a vida. Aprenda primeiro a ouvir, aprenda a levar a sério o que merece ser levado a sério e a rir de tudo mais. Ou será que o senhor conseguiu fazer algo melhor, algo mais nobre, mais prudente, mais gracioso? Ah, Monsenhor Harry, nada disso o senhor fez. Apenas fez de sua vida a atroz história de uma enfermidade. Fez de seus dotes um infortúnio. E como acabo de ver, não soube fazer outra coisa com uma jovem tão linda e encantadora, senão enfiar-lhe um punhal no peito e destruí-la. Isso lhe parece justo? Justo? Ah, não! Exclamei desesperado. Meu Deus, tudo é tão falso, tão infernalmente estúpido e errado. Sou uma besta, Mozart, um animal estúpido e cruel, enfermo, estrupiado. Tendes 1000 vezes razão, mas o que respeita a moça, foi ela mesma que o quis, eu apenas lhe satisfiz a vontade. Mozart riu-se em silêncio, mas teve a grande amabilidade de desligar o rádio. Minha justificativa soou a mim mesmo desde logo inteiramente insensata, embora tivesse nela acreditado com toda a minha alma. Quando Hermínia me falou a propósito do tempo e da eternidade, ocorreu-me de pronto, cheguei a ver em seus pensamentos um reflexo dos meus, mas aceitei como evidente que a ideia de fazer-se matar por mim não só passava evidente que não passava por inteiro de um capricho, de um desejo pessoal de Hermínia, sem a menor influência de minha parte. Mas por que não me limitei então a aceitar e a crer essa ideia tão espantosa e surpreendente, mas ainda cheguei a adivinhá-la? Talvez porque fosse também minha, e porque matara a Hermina precisamente no momento em que a vi nua nos braços de outro? A gargalhada de Mozart ressoou sábia e irônica. Ha, 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 ha. Harry disse, isto é uma pilhéria. Será possível essa jovem não desejava do Senhor outra coisa senão que lhe desse uma punhalada? Vá dizer esta para outro. Bem, pelo menos soube fazê-lo com certa perícia. A pobre moça está bem morta. Já está em tempo de apurarem as consequências de sua galanteria para com esta jovem. Ou pensa acaso escapar das consequências? Não, gritei. Não me compreendeis de todo? Fugir às consequências? Não aspiro a outra coisa senão pagar, pagar e pagar, deitar a cabeça sobre o cutelo e deixar que baixe sobre mim o castigo e o aniquilamento. Mozart olhou para mim com intolerável ironia. O senhor é sempre patético, mas tem de aprender o que é humor, Harry. Humor é sempre humor patibulário, e em caso de necessidade, há de aprendê-lo mesmo no patíbulo. Está disposto a isso? Está? Pois bem, então apresente-se ao juiz e deixe que todo o aparato sem humor da justiça humana caia sobre seus ombros e sua cabeça seja dele separada numa fria manhã no pátio de um cárcere. Está preparado para isso? Um letreiro brilhou de súbito diante de mim. Execução de Harry. E com um movimento de cabeça manifestei minha aprovação. Um pátio sombrio entre 4 muros, com janelas estreitas e fechadas por grades, uma guilhotina preparada, uma dezena de homens vestidos de túnicas e no meio deles eu, tiritando na luz acinzentada do amanhecer, com o coração oprimido pela angústia e o medo, porém disposto e conformado. Dei passos à frente quando assim me ordenaram, ajoelhei-me quando me mandaram. O juiz tirou o barrete, limpou a garganta,
Todos os outros senhores também limparam a garganta. Abriu um documento oficial e, segurando-o à sua frente, leu: Meus senhores, em vossa presença está Harry Heller, acusado e julgado, culpado, de uso fraudulento de nosso teatro mágico. Harry não só ultrapassou a arte sublime, confundindo nossa formosa casa de imagens com a chamada realidade, matando uma jovem ilusória com um punhal ilusório, como também demonstrou sua intenção de servir-se de nosso teatro, como de uma máquina de suicídio, sem nenhum humor. Em consequência, condenamos o mencionado Sr. Heller à pena de vida eterna e à proibição por 12 horas de entrar em nosso teatro mágico. Tampouco poderemos perdoar ao condenado o castigo de lhe rirmos na cara. Senhores, todos juntos, 1, 2, 3. Ao 3, todos os presentes prorromperam numa gargalhada unânime, uma gargalhada em coro elevado, uma gargalhada do além, dificilmente suportável pelos ouvidos humanos. Quando voltei a mim, vi Mozart sentado ao meu lado como antes, tocando-me nos ombros e dizendo-me: Acabou de ouvir a sentença, já pode ir se acostumando a ouvir a música de rádio desta vida. Isso lhe fará bem. O senhor é extraordinariamente mal dotado, não passa de um cabeça dura, mas irá compreendendo pouco a pouco o que se espera do senhor. Tem de aprender a rir. Isso é o que se exige. Tem de compreender o humor da vida, o humor patibular. Mas, é claro, o senhor está preparado no mundo para matar mocinhas, para deixar-se julgar solenemente. De certo, também está preparado para mortificar-se durante 100 anos e mesmo flagelar-se. Não é verdade? É verdade. Estou preparado de todo o coração. Exclamei em minha miséria. Naturalmente, o senhor está disposto a qualquer tolice que careça de humor. Meu caro, para tudo que seja patético e destituído de graça. Mas eu não estou disposto a dar-lhe nem um fining por toda a sua romântica penitência. O senhor quer ser julgado, quer que lhe cortem a cabeça. Ah, sanguinário! Por esse estúpido ideal seria capaz de dar outras 10 punhaladas. O senhor está disposto a morrer, seu covarde, mas não a viver. Ao diabo, mas terá de viver. Seria bem merecido que o condenássemos a pena máxima. Ah, e qual seria essa pena? Podíamos, por exemplo, ressuscitar a moça e casá-lo com ela. Não! Isso não estaria disposto. Seria uma desgraça. Como se não fosse uma desgraça toda a confusão que o senhor já preparou. Mas vamos acabar de vez com todo esse patético e os golpes mortais. Já está na hora de ser razoável. O senhor tem de viver e aprender a rir. Tem que aprender a escutar a maldita música de rádio da vida. Tem que reverenciar o espírito que existe por detrás dela e rir-se da algarávia que há na frente. É tudo o que exigimos do Senhor. Lentamente, por entre dentes cerrados, perguntei: E se eu não me submeter? E se eu vos negar, Senhor Mozart, o direito de dispor do lobo da estepe e de vos imiscuirdes em meu destino? Então, disse Mozart, calmamente, eu os convido a fumar um dos meus maravilhosos cigarros. Dizendo isso, e enquanto tirava num passe de mágica um cigarro do bolso do colete e me oferecia, deixou de ser Mozart e, fitando-me calidamente com seus olhos exóticos, converteu-se em meu amigo Pablo, bem assim no homem que me havia ensinado a jogar com as figurinhas no tabuleiro de xadrez. Pablo! Exclamei, palpitando. Pablo, onde estamos? Pablo deu-me o cigarro e ofereceu-me fogo. Estamos, disse rindo,
em meu teatro mágico. E se quiseres aprender a dançar o tango, ou ser um general, ou conversar com Alexandre o Grande, tudo isso estará à tua disposição da próxima vez. Mas devo dizer-te, Harry, que me decepcionaste bastante. Esquecesse horrivelmente de ti, quebrasse o humor do pequeno teatro e cometesse uma felonia. Mataste punhaladas e manchaste o nosso belo mundo de imagens com as nódoas da realidade. Isso não foi correto de tua parte. Espero pelo menos que o tenhas feito por ciúmes. Quando viste Hermínia dormir nos meus braços, infelizmente não soubesse manejar essa figura. Imaginei que havias aprendido o jogo melhor. Espero que procedas melhor da próxima vez. Apanhou Hermínia, que se havia convertido de súbito numa figurinha de xadrez em seus dedos, e guardou-a no mesmo bolso do colete de que antes havia tirado o cigarro. Prazerosamente saboreei o doce e pesado fumo do cigarro, senti-me exausto e disposto a dormir um ano inteiro. Ah, agora compreendia tudo. Compreendia Pablo, compreendia Mozart. Ouvia algures atrás de mim seu riso espantoso. Sabia ter em meu bolso centenas e milhares de figurinhas do jogo da vida. Suspeitava emocionado o sentido. Tinha a intenção de iniciar de novo o jogo, de voltar a estremecer diante de seus desatinos, de voltar a percorrer o inferno do meu interior. Não uma vez, mas sempre. Da próxima vez saberia jogar melhor. Da próxima vez aprenderia a rir. Pablo me esperava. Mozart também.